Fala galera da segunda série, vamos aí gravar o plano de estudos de vocês do terceiro trimestre da sua prova, ok? O último do ano, beleza? Então, módulos 20, 21, 22 e 23 são os módulos que você vai estudar para fazer esse plano de estudos e a sua provinha, beleza? Então vamos lá. Questão número 1. Entre as promessas contidas na ideologia do processo de globalização da economia estava a dispersão da produção do conhecimento na esfera global. Expectativa que não se vem concretizando. Nesse cenário, os tecnopolos aparecem como centro de pesquisa e desenvolvimento de alta tecnologia, que conta com mão de obra altamente qualificada. Os impactos desse processo na inserção dos países na economia global deram-se de forma hierarquizada e assimétrica, mesmo no grupo em que se engendrou a reestruturação produtiva. Houve difusão desigual da mudança de paradigma tecnológico e organizacional. O peso da assimetria projetou-se mais fortemente entre os países mais desenvolvidos e aqueles em desenvolvimento. Diante das transformações ocorridas, é reconhecido que a inovação tecnológica tem alcançado a cidade e o campo, incorporando a agricultura, a indústria e os serviços com maior destaque nos países desenvolvidos. Exatamente. O texto está falando a respeito dessa integração entre agricultura, serviços e indústria, ok? Então a letra A de cara é a nossa resposta correta da questão número 1. Vamos ver a letra B. Os fluxos de informações, capitais, mercadorias e pessoas têm desacelerado. Não, eles têm acelerado cada vez mais, eles têm crescido, ok? C. As novas tecnologias se difundem com equidade no espaço geográfico e entre as populações que se incorporam em seu dia a dia. Olha só, elas não se difundem com essa igualdade, né, com essa equidade. As novas tecnologias acabam sendo segregadas para alguns povos. Existem áreas que a nova tecnologia não chega. Tudo bem? D. Os tecnopolos em tempos de globalização ocupam os antigos centros de industrialização, concentrados em alguns países emergentes. Não. Os tecnopolos estão nas grandes nações desenvolvidas, são onde é desenvolvida a tecnologia. São centros de pesquisa, não centros de produção. Tá bom? Letra E. O crescimento econômico dos países em desenvolvimento, decorrente da dispersão da produção do conhecimento na esfera global, equipara-se aos países desenvolvidos. Não. Os países desenvolvidos crescem num ritmo muito mais acelerado que os países em desenvolvimento. Tudo bem? Então, número 1, letra A é a nossa resposta correta. Questão 2. Analise a figura a seguir. São Paulo, 450 anos. Parabéns para você e alguns moradores de rua embaixo de um viaduto, né, com uma fogueirinha. Com base nas charges nos conhecimentos sobre exclusão social em grandes cidades, considere as afirmativas a seguir. Vamos lá. A charge remete ao problema da exclusão social nas grandes cidades, cuja população afetada acaba fazendo das ruas o seu local de moradia, expressão territorial das enormes desigualdades sociais dos países em desenvolvimento, como o Brasil, principalmente nas grandes cidades. É comum você ver pessoas que não têm acesso à moradia nos grandes centros e acaba ocupando áreas de rua, né? E muitas vezes a gente tem aquela ideia daquele discurso de por que essas pessoas então não vão para lugares mais longe, né, para poder pagar mais barato? Por que todo mundo quer ficar aqui no grande centro, que é urbanizado? Porque é próximo das ofertas de emprego, né? E todos têm direito a essa área mais valorizada. Essa segregação acontece exatamente pela especulação imobiliária. Simplesmente porque um lugar é mais caro porque é perto do centro. Isso é um preceito capitalista muito segregador, ok? Então, a 1 é verdadeira. 2. A charge mostra a estupefação dos moradores de rua da metrópole paulistana, que foram obrigados a fazer parte do cenário de comemoração dos 450 anos da cidade. Não. Claro, óbvio, que nenhuma cidade vai usar os moradores de rua como propaganda, né, para o seu aniversário. Isso é negativo para a cidade. Ok? Morador de rua quer dizer que a cidade não consegue atender toda a sua população, então isso é negativo. Então a 2 é falsa. 3. A charge faz referência à tendência de redução dos números dos sem-teto, um problema característico das regiões metropolitanas brasileiras, em função do processo de globalização e da consequente formação de uma aldeia global. Olha só, não há uma redução, a gente tem visto um aumento do número de sem-teto, ok? E outra coisa, esse problema característico não é só das regiões metropolitanas brasileiras, é da região metropolitana global, tudo bem? Quase todas as metrópoles do mundo têm uma grande parcela de sua população em situação de rua. Então a 3 é falsa.
4. A charge remete à segregação socioespacial nas grandes cidades e mostra que os moradores de rua têm poucos motivos para comemorar o aniversário das metrópoles onde moram, haja vista que sua sobrevivência tem sido constantemente ameaçada. Está correta também a número 4, está falando direitinho aí o que a charge representa. Então a 1 e a 4 são as alternativas corretas. Estão corretas apenas as afirmativas, letra B, 1 e 4, ok? Questão número 2, resposta, letra B de bola. Vamos lá. Questão 3. Tem uma tirinha aí. Um globo terrestre com McDonald's, Pepsi, enfim, várias marcas aí, Google e por aí vai. Ai, meu Deus, o que é isso? A globalização crescendo absurdamente. Faça eles pararem. É impossível. E aí as marcas começam a dominar, né, outras áreas, né? Parece que isso aqui é um deus, talvez. Não sei. É um deus que está observando a Terra e essas marcas começam a atingir o território desse deus, né? O céu, teoricamente. Assinale a alternativa que indica uma característica da globalização representada pela tirinha. Vamos lá. Mercantilização da economia? Não. Nós não estamos falando dessa questão mercantil, né? De exportação e importação. A gente está falando do domínio das empresas sobre o globo terrestre. B. Formação de acordos econômicos. A tirinha também não fala nada sobre isso, não cita nada sobre isso. Cartelização. Não, não é o caso. Embora muitas dessas marcas façam parte de cartéis, não é o assunto principal da tirinha. Expansão das empresas globais. Exatamente essa é a nossa resposta. Da número 3, letra D de dado, ok? A expansão das empresas globais está sendo ilustrada aqui na nossa tirinha. Você vê que o planeta Terra começa a ficar dominado e aí essas empresas globais vão para outro plano, né? Mais ou menos é isso que a tirinha está dizendo. E letra E, censura aos meios publicitários. Não tem nada falando a respeito da publicidade aqui. Então, questão 3, letra D de dado, ok? Beleza, vamos lá. 4. No atual estágio do processo de globalização, a cultura e suas respectivas formas de manifestação têm ganhado um papel de destaque nas relações internacionais. Em diversos países, tem-se constatado manifestações que reforçam as identidades locais e regionais em detrimento de um processo de homogeneização e padronização cultural, impulsionado e estimulado, sobretudo, por grandes empresas transnacionais. Para Hall, 2009, juntamente com as tendências homogeneizantes da globalização, existe a proliferação subalterna da diferença. A partir do que foi apresentado, podemos considerar incorreta, ok? A alternativa que diz, vamos lá, é que está errada. A. Que a globalização contemporânea possibilita a formação de uma tendência cultural homogeneizante por meio das técnicas de informação, ciência e comunicação, que ela coloca à disposição de atores políticos globais que atuam no sentido de erradicar as manifestações culturais em escala local e regional, que reivindicam seus direitos à diferença. Olha só, aqui, o cara está falando aqui, ó, juntamente com as tendências homogeneizantes da globalização, existe a proliferação subalterna da diferença, ou seja, a gente tem uma proliferação das diferenças. A letra A está falando aqui, erradicar as manifestações culturais em escala local e regional que querem seus direitos à diferença. Se o Hall falou que está acontecendo essa proliferação, esses povos não estão lutando para... não estão reivindicando seus direitos à diferença, porque isso já está sendo proliferado, ok? Então a letra A de cara é a nossa alternativa incorreta. Vamos conferir as outras. B, que a globalização contemporânea, a partir das técnicas de ciência e informação disponíveis para atuação em escala global de empresas transnacionais, apresenta uma tendência à homogeneização cultural que é contestada, de fato, pois em diversos países têm surgido movimentos culturais que implicam na manifestação da diferença a essa tendência de homogeneizante global, né? Também está certo. Embora a globalização tente fazer essa homogeneização, existem muitos povos, muitos países que estão resistindo. C. Que na globalização contemporânea, as mesmas técnicas de informação e de produção do conhecimento científico utilizadas por atores políticos para constituir uma tendência cultural global homogeneizante são utilizados por movimentos políticos em suas manifestações culturais, reivindicando seu direito à diferença. Olha só, o que acontece? São duas pessoas diferentes. Os atores políticos que tentam promover essa igualdade, né, essa homogeneização cultural, são diferentes dos atores políticos que pedem esse direito à diferença. Tá? Então, né, aqui está falando que são os mesmos atores políticos que atuam nesses dois lados, mas não. São
direções políticas totalmente diferentes. Ok? Letra E. Que na globalização contemporânea identificamos o movimento dialético no sentido de que, ao mesmo tempo em que a estrutura é uma tendência cultural homogeneizante, possibilita que se manifestem movimentos de enfrentamento e reivindicação que proliferam seus direitos à diferença. Também está correta, ok? Então, questão 4, a única que está incorreta é a letra A. Beleza? Vamos lá, questão número 5. Observe a charge a seguir. Enquanto isso, na Escola do Planalto. Bem, hoje falaremos sobre as vantagens da globalização. Vemos aí nesse mapa, né, nessa charge aí de Milor Fernandes, um aumento do hemisfério norte. Você vê que o tamanho do hemisfério norte é maior e o hemisfério sul pequenininho. Então, é como se fosse o hemisfério norte engolindo, né, o hemisfério sul, né, nessa charge aí. Ok? A ilustração de Milor Fernandes é uma crítica à ordem global atual. Além disso, ela faz referência à visão eurocêntrica das projeções cartográficas. Galera, não é esse, existe essa visão, só que não é esse o objetivo da charge, até porque o planeta Terra está completamente desfigurado, né, devido à diferença de tamanho entre o hemisfério norte e o hemisfério sul. B. A visão conceitual da globalização realizada no processo de ensino-aprendizagem. Mais uma vez, aqui o teor é humor. Então, a ideia aqui não é passar uma mensagem de aprendizado ou não é explicar como ocorreu a globalização. Por isso, esse mapa da Terra está aqui alterado. Ok? Letra C, a forma com que o Planalto Central opera o processo de inserção da globalização no Brasil. Aqui não está nem falando exclusivamente do Brasil, né? Está tratando o planeta Terra como uma coisa só. D. A divisão internacional do trabalho, em que os países do sul subdesenvolvidos são dependentes do norte desenvolvido. Olha só, eu acho que essa é a nossa alternativa correta, hein? Porque nós temos aqui a parte maior do globo se sobrepondo à parte menor. A parte maior é o norte, com os países desenvolvidos, e a parte menor é o sul, com os países subdesenvolvidos. Então, exatamente essa é a nossa alternativa correta. A divisão do internacional do trabalho, em que os países do sul subdesenvolvidos são dependentes do norte desenvolvido. O norte está sempre ali cobrindo o sul no nosso planeta, né? Está sempre ali por cima do sul, ok? Então, a letra D é a resposta correta da número 5. Vamos ver a letra E, a influência da globalização sobre o processo de transformação da educação brasileira. Não, ele na realidade não está criticando como a globalização influencia na educação. Ele está criticando essa questão dos países do hemisfério norte desenvolvidos estarem exercendo uma forte influência nos países do sul subdesenvolvidos. Beleza? Questão 6. O terrorismo é uma forma violenta de protesto conhecida desde a antiguidade, sendo uma tentativa de desestabilização de algum regime. A imagem acima refere-se ao atentado terrorista de 11 de setembro de 2001 em Nova York. Esse tipo de atentado trata-se... Olha só, essa imagem aí, estamos vendo o maior atentado terrorista que os Estados Unidos já sofreu, né, com 2 aviões atingindo as Torres Gêmeas em 2001, ok? Morreram milhares de pessoas e ele foi causado principalmente para demonstrar a fragilidade do governo americano. Quando acontece esse atentado, o terrorismo é levado a outro patamar, porque nunca antes havia algo dessa magnitude, de alguém derrubar eram os 2 maiores prédios do mundo na época, de alguém derrubar os 2 maiores prédios do mundo de uma vez só, e ainda assim atingir o Pentágono e quase conseguiu atingir a Casa Branca. Isso aí foi a maior organização de atentados da história. Tá? Então, isso leva o terrorismo a outro patamar. Quando passa 2001, o mundo já está preparado para qualquer coisa, porque depois daquilo dali, qualquer coisa que vier, né, se espera qualquer coisa. Né? Da primeira onda terrorista iniciada no final do século XIX e início do século XX. Nessa época, ninguém se sentia seguro e a salvo do terrorismo. No ano de 1894, por exemplo, o anarquista italiano assassinou o presidente francês Sai Carnot. Não, na realidade, o terrorismo nesse período era bem pequeno. A Primeira Guerra Mundial foi desencadeada por conta de um ataque terrorista, né? Mas era algo limitado, era alguém que cometia um ataque terrorista a uma pessoa específica, né? Não era algo em escala global, né? Que você tinha uma galera do Oriente Médio controlando 4 aviões nos Estados Unidos que mataram milhares de pessoas. Isso é uma organização terrorista muito, muito, muito precisa, tá bom? B. De uma forma de terrorismo bem semelhante à guerra. Sua principal finalidade é controlar algum território sem semear pânico. Não, a ideia é semear pânico e esses atentados não foram porque o pessoal da Al-Qaeda, né, do Oriente Médio, queria
controlar os Estados Unidos. Não, não é isso. Ele queria mostrar a fragilidade do governo americano. C. De um atentado que aborda o velho terrorismo, especialmente aquele do fim do século XIX e início do século XX, formado por organizações anarquistas ou nacionalistas com propostas políticas bem definidas. Não, como eu falei, o velho terrorismo ele atingia uma pessoa, uma família, era um número de pessoas bem reduzido, não era organizado. Geralmente era um cara sozinho que tomava essa iniciativa sem uma organização. O novo terrorismo já tem toda essa organização, todos esses braços de organização desses grupos. Letra D, do terrorismo atual, também chamado de pós-moderno ou de global. O atentado que destruiu as torres do World Trade Center em Nova York representa bem o novo terrorismo. Exatamente. Por quê? Porque você tem toda essa organização criminosa em busca de um objetivo único e que atinge o mundo inteiro. Quando você tem a queda das Torres Gêmeas em 2001, você tem a queda junto com elas da Bolsa de Valores, porque as ações dos Estados Unidos foram lá embaixo. Você tem o fechamento do espaço aéreo americano, que fez as empresas aéreas tomarem muito prejuízo. 4 aviões destruídos, milhares de pessoas mortas, milhares de pessoas feridas, que você tem que prestar assistência para essas famílias, tem que indenizar essas famílias. Então, isso aí fez uma bagunça, né, na questão da economia americana e da economia mundial. Então, isso afeta o mundo inteiro. Então, é em escala global, ok? Então, a letra D é a resposta correta da número 6. Vamos ver a letra E. Do terrorismo que procura eliminar figuras estratégicas do regime que combate, evitando assim atingir pessoas inocentes. A gente sabe que não, né? O terrorismo, hoje em dia, dificilmente ele tem um indivíduo específico. Dificilmente. Ele quer causar o caos, o pânico, exatamente para propagar as suas ideias e demonstrar as fraquezas de alguns países. Então, questão 6, alternativa correta, letra D, de dado. Questão número 7. A figura explica um fenômeno essencialmente urbano, causado pela retirada da cobertura vegetal para a construção de edifícios. Isso cria um labirinto de refletores, aumenta a emissão de calor e limita a circulação do ar, provocando aquecimento atmosférico, ocasionando, né, que tem as alternativas: ilha de calor, efeito estufa, chuva ácida e inversão térmica. Vamos olhar aqui a imagem, tá? O que a imagem está dizendo? Que o calor do Sol, né, ele chega nas cidades e ele é refletido de volta para a atmosfera. Qual é o problema? Quando você tem área verde, essa área verde absorve esse calor e esse calor, essa temperatura acaba ficando mais amena, né? As áreas verdes têm esse poder de absorção. Agora, quando você está falando de uma área urbana, que tem muito concreto, asfalto, muitas construções, esse calor ele não é absorvido, ele é refletido. Essa reflexão de calor, né, essa refração de calor faz o quê? Faz com que, além de ter o calor do Sol aquecendo a nossa atmosfera, também vai ter esse calor que é refletido dos prédios aquecendo aquela região também. Então você vai ter o aquecimento solar e vai ter o aquecimento também dos prédios, das construções. Então nessa área onde você tem muitas construções, você vai ter uma temperatura mais elevada do que nas áreas que tem o maior número de áreas verdes, né? Então, esse fenômeno se explica como ilhas de calor, ok? Que é no nosso gabarito aí, questão letra A. Por quê? Porque se você reparar a segunda figura, você vai olhar que nessa região onde tem as construções, o calor ele é emitido, né, para a região urbana e esse calor é devolvido à atmosfera, né? E aí você tem duas fontes de calor diferentes. Já na área verde, como você não tem aquela poluição atmosférica, isso aqui que a gente está vendo, essa parte mais escura que a gente está vendo na imagem é a poluição atmosférica. A poluição atmosférica também ajuda a prender o ar, prender esse calor na parte mais baixa, né, da atmosfera. Na área verde, como o índice de poluição é menor, o calor ele fica livre, né, para circular para as camadas superiores da atmosfera. Ok? Então, na questão número 7, o gabarito correto é a letra A, ilha de calor. Questão 8. Sobre a região sul do Brasil, marca a alternativa incorreta, ok? Incorreta. Letra A. Apresenta grande desenvolvimento econômico, contribuindo significativamente na composição do PIB nacional. Exatamente. Depois do Sudeste, é a segunda região que produz o maior PIB, ok? Que tem a maior riqueza. B. Os pampas, áreas cobertas por campos, constituem formações muito propícias para o desenvolvimento das atividades pecuárias no sul do Brasil. Sim, os pampas são aquela vegetação rasteira, gramínea, onde você tem pequenas elevações do relevo, o que é com relevo quase plano praticamente, o que é propício, né, para a criação de gado. C. A monocultura mecanizada da soja vem ganhando grande destaque atualmente no sul do país. Sim, a monocultura da soja vem ganhando destaque tanto no centro-oeste, mas ela está descendo para o sul do Brasil, para ficar mais próxima das nações que importam esse produto, né, as nações sul-americanas. Tudo bem?
D. Apresenta um importante parque industrial, sendo a segunda região mais industrializada do território brasileiro. Sim, exatamente, a segunda região mais industrializada, também atrás do Sudeste. Letra E. O turismo no sul do país é uma atividade pouco desenvolvida, pois a região apresenta clima muito frio. Não, a ideia do clima muito frio é o que atrai turistas para a região. Tá? Como é uma área de clima muito frio, e a maior parte do território brasileiro está numa área de clima muito quente, muitas pessoas desejam conhecer e ter a sensação de estar nesse clima muito frio. Sem contar que você tem diversos atrativos turísticos lá. Você tem as cidades históricas, Blumenau, Gramado, enfim. Você tem parques de diversão, né, como é o caso do Beto Carreiro em Penha. Você tem as Cataratas do Iguaçu, no Paraná. Né? Você tem diversos pontos históricos, né, pontos naturais, belezas naturais para serem vistas, né, a Serra Gaúcha e por aí vai. Então, tá errada. O turismo lá é muito desenvolvido, sim. Então, questão número 8, a alternativa incorreta é a letra E, ok? Vamos lá, vamos lá. Questão 9. Os estágios de integração entre membros de um mesmo bloco econômico abaixo elencados assinale aquele que corresponde ao Mercosul. Vamos lá, essa vai ser fácil. Mercosul quer dizer o quê? Mercado Comum do Sul, ok? Esse nome ilustra muito bem o que é um Mercosul. É um mercado comum que corresponde no nosso gabarito à letra D de dado. Questão 9, resposta à letra D. O que é um mercado comum? É aquele que é uma zona de livre comércio, que tem livre trânsito de pessoas, bens, serviços, mercadorias e por aí vai. Tudo bem? Então é aquela história que você, com a sua identidade, consegue entrar em qualquer país do Mercosul. Você não precisa de visto. É mais ou menos como se você fosse um cidadão daquele país. Okay? O mercado comum é o segundo grau, é o segundo maior nível de integração que um bloco pode atingir. Ele só está atrás da União Monetária, porque as moedas são diferentes. Né? A União Monetária é o mercado comum, mas, né, é uma moeda igual a todos os membros, né, que é o caso que acontece na União Europeia. Ok? Então aí, na questão número 9, a alternativa correta é a letra D, mercado comum. Vamos lá, questão número 10. Observe o gráfico a seguir. Você vê aí um gráfico, primeiro, né, da água salgada e da água doce. Você vê que 2,8% apenas da água doce do planeta, da água do planeta é água doce, o restante é tudo água salgada. E desses 2,8%, 71% estão em calotas polares e em geleiras de montanhas, tá? 18% estão em depósitos subterrâneos. Ou seja, você tem uma quantidade muito grande congelada e embaixo da terra. Então, desse total, você tem 89% que não são utilizados, que não podem ser utilizados pelo difícil acesso, né? São pouco utilizados, digamos assim. 7% estão nos rios e lagos, que é a água potável que a gente utiliza, e 4% na umidade do ar e dos solos. Ou seja, esses 4% é o ar que está é a água que está no ar, que a gente não vê, é a umidade, ok? Então, a gente observa que realmente é um problema muito sério a questão da água potável no mundo. Com base nas informações dos gráficos e seu conhecimento sobre a distribuição e utilização da água no mundo, assinale o que for correto. A. Apesar do quantitativo reduzido de água potável no mundo, sua distribuição é quase igualitária em todo o globo. Caso contrário, não haveria vida. Não, errado. A água é muito mal distribuída no território. Você tem nações como o Brasil, que tem grandes reservas de água potável devido à bacia amazônica, as várias bacias hidrográficas que a gente tem aqui. Você tem países como os Estados Unidos também, que tem uma rede hidrográfica muito vasta, né? Canadá, mas você tem áreas do Oriente Médio, da África, que praticamente não tem nenhuma rede hidrográfica e passam por problemas seríssimos relacionados à água. Mas existe vida, mas eles têm problemas relacionados ao racionamento de água, tá? Vamos lá, letra B. O Brasil é um país privilegiado por ter a maior reserva de água do mundo, isso é verdade, de fato, bem distribuída em seu território. Esse é o problema, não está bem distribuída. A gente observa a população do sertão nordestino que passa sérios problemas relacionados à água, né, por fatores naturais e por fatores econômicos e de má prestação de serviço para eles, né? O governo não liga muito para a galera, não ligava muito para a galera do sertão. Agora, com a transposição do Rio São Francisco, que está chegando lá, agora sim eles têm um acesso um pouco melhor à água potável, mas isso demorou séculos para que acontecesse. Letra C. A quantidade de água disponível no mundo não será um problema. Vai ser um problema sim, porque uma hora essa água potável vai acabar, né? E
vão ter que se buscar métodos de dessalinizar a água, que é muito caro e muito demorado. Não é uma tecnologia que está plenamente desenvolvida. Não será um problema, já visto que se trata de um recurso natural renovável. Não, a água, dependendo do que você use, de como você use a água, ela não se renova, ela não é um recurso renovável. D. A água vem provocando algumas guerras e deve continuar sendo um importante elemento geopolítico no século XXI. Sim, diversas guerras no Oriente Médio, na África, relacionadas à questão da água por conta dessa escassez nessas regiões. Onde a água é escassa, ocorrem conflitos seríssimos para a disputa e o controle dessas reservas. Então a letra D é a nossa alternativa correta da questão número 10, D de dado. Vamos ver a letra E. A difusão e a propagação em larga escala das técnicas de dessalinização da água do mar vem se configurando como importantes alternativas para combater a escassez desse recurso no planeta. A dessalinização, de fato, é uma boa estratégia, mas ela não está difundida no mundo inteiro ainda porque está em fase de pesquisa. É muito caro, ainda está sendo desenvolvido um método de fazer isso de maneira mais barata, só que ainda assim está na fase de pesquisa. Ok? Então, questão número 10, alternativa correta, letra D de dado. Valeu, galera. Eu espero ter ajudado vocês aí. Até o ano que vem. Abraço.